Boa noite a todos que nos acompanham agora na Vozão TV. Estamos aqui para a coletiva pós-jogo de Ceará 0, Juventude 1 pelo Campeonato Brasileiro 2025. Conosco o professor Léo Condé. Boa noite, professor. Boa noite. A gente inicia com o repórter Samuel Conrado ao vivo na Rádio Verdinha. Muito boa noite, Léo Condé, Samuel Conrado da Rádio Verdinha e também aqui no YouTube do Jogada. Queria falar com o senhor sobre este placar, né? O Ceará jogando aqui na Arena Castelão, um público de 35 mil torcedores, uma expectativa, né, também de ver o retorno do Vina, que ele entrou no segundo tempo, e o Ceará acabou sendo derrotado, né? A quarta derrota do time dentro de casa. Qual a avaliação de você dessa sequência e também deste placar adverso aqui na Arena Castelão mais uma vez? Bom, boa noite a todos. Realmente uma derrota dura, né? Onde a gente realmente não esperava. Mas o campeonato brasileiro é pesado, né? A gente enfrentou um adversário que soube se defender. A gente, primeiro tempo ali, a gente fez até um bom jogo, né? Conseguimos envolver eles em vários momentos, tivemos total controle do jogo, né? Criamos boas chances, o goleiro fez umas 2, 3 defesas ali milagrosas. Talvez ali até os 15 minutos, 20 minutos do segundo tempo, a gente também teve bastante lucidez no jogo, criamos também boas chances. Depois caímos um pouco, o adversário cresceu. Eu acho que aliado também a uma arbitragem um pouco confusa, que deixou o jogo nervoso. Nenhum lance polêmico, não é transferir para a arbitragem, mas deixou o time muito nervoso. E acabou que no final a gente com o jogo, assim, se pelo menos não vencesse, mas estava com o jogo controlado para não sofrer o gol. Praticamente a única chance que o Juventude teve fez o gol, né? É um golpe duro para a gente, mas principalmente jogando em casa, diante do nosso torcedor. Mas a gente tem que aproveitar, trabalhar agora esses 15 dias aí, retorno de algumas peças aí, alguns atletas importantes, para que a gente possa recuperar o quanto antes na competição, independente de jogar em casa ou fora, a gente tem que dar uma resposta rápida. Léo, boa noite aqui à sua esquerda. Tony Mota, Rádio Assunção. Eu queria saber, primeiro, se você acredita assim, em superstição, né? Porque você falou de arbitragem aí, eu me lembrei que essa é a quarta partida que o Afro Rocha trabalhou em jogos do Ceará, foram 3 pela Copa do Nordeste, e esse agora o Ceará não conseguiu vencer nenhum. Mas o que eu quero te questionar é como você vai trabalhar, porque o Ceará tem uma das melhores defesas da competição. É a sexta, dividindo ali com o Mirassol, não sei se com esse gol pode piorar. Mas o Ceará tem, dividido aí também com o Fortaleza e com o Grêmio, o quarto pior ataque da competição. Como é que você vai trabalhar? Porque você tem peças, né? E está chegando aí também um grupo de jogadores que pode também te ajudar. E esses 15 dias que você falou agora pode servir para que esse tempo você tenha para treinar e melhorar. Como você vai trabalhar para melhorar esse ataque do Ceará? Bom, a questão da arbitragem, eu fiz até questão de nos jogos anteriores elogiar. Ele fez, apesar da gente não ter vencido nos jogos fora com ele, fiz questão de elogiar, com exceção daquele lance final lá do Bahia, que o Gandula entrou, tirou a bola, mas não é nem dele, eu acho que era do VAR, mas ele fez boas arbitragens. Agora hoje não, hoje ele foi conivente com o antijogo principalmente o goleiro, né, do Juventude praticou, teve uns 4, 5 atendimentos ali no segundo tempo e ele deu 6 minutos. A gente vai jogar em Salvador com o Bahia, tem 2 atendimentos, aí dá 9 minutos, não agora no jogo do Brasileiro. Aí sofremos um gol de pênalti no último lance. Então, é uma situação que o campeonato tão ajustado e difícil como esse, são pequenos detalhes que faz você ganhar ou perder jogo. Como você pontuou, nosso sistema defensivo está equilibrado, apesar de a gente sofremos aí 2 gols pontuais no acréscimo, tanto lá em Salvador, na Copa do Nordeste, quanto hoje. Mas assim, o sistema defensivo tá bem controlado. A gente precisa trabalhar, criar alternativas, apesar que eu acho que hoje a gente criou boas situações de gols, a gente trabalhou muito durante a semana, variações de jogo, triangulações pelo lado direito, lado esquerdo, entrada com chute de entrada de área. Bola parada, mas assim, o goleiro hoje estava numa noite muito feliz. É claro que a gente perdeu assim, algumas oportunidades ali, talvez por pecar no penúltimo passe, na hora da finalização, mas a gente enfrentou o Jandrei hoje numa tarde e noite aí, inspirada. Mas com certeza é um setor que a gente vai ter que aproveitar ao máximo esses 15 dias aí para lapidar e tentar evoluir.
Boa noite, professor. O Alisson, TV Editora Dinâmica e canal da Luiz. As mudanças do Ceará hoje foram Mugni por Pedro Henrique, Ailon por Sobral, Richardson por Vina, Nicolas por Lucas Lima e Galeano por Rodriguinho. Eu queria que você explicasse um pouquinho qual foi o intuito, qual era a ideia inicial ali nas suas alterações e, se puder também, falar como é que está a adaptação dos novos contratados, né? Não dá para me explicar uma por uma, senão eu vou ficar aqui até amanhã. Mas, de um modo geral, foram substituições no intuito de querer vencer o jogo, né? O primeiro momento ali, o Vina não conseguiria jogar um tempo inteiro. Então, a gente trouxe o Ailon para dentro, como a gente já fez em jogos anteriores, e colocou o Pedro Henrique pelo lado do campo. Depois o Vina já dentro daquilo que a gente já imaginava de ter condições de jogar uns 25, 30 minutos. Aí a gente queria o Sobral com um pouco mais de força para que o Vina tivesse um pouco mais de liberdade ali próximo do Pedro Raul. No final, a do Nicolas foi mais em razão do Lucas Lima, né? O Nicolas pediu para sair, o único jogador que a gente tinha para deslocar para a esquerda era o Dieguinho, né? E o Rodriguinho teve pouco tempo, mas mais uma vez mostrou lucidez, consciência ali próximo da área, é um jogador que naturalmente vai daqui a pouco ter mais oportunidades para jogar. Léo Condé aqui, ó. Luiz Eduardo Gomes, da TVC. Estava dando uma analisada nas estatísticas. Foi uma partida em que o Ceará precisou um pouco sair da sua característica, né? Um time que tem como característica uma baixa média de posse de bola, mas hoje teve 57%, naturalmente até também pela característica do adversário. Eu queria que você analisasse de que forma você acha que o Ceará se comportou com essa posse de bola, se lhe agradou de alguma forma a postura da equipe, enfim, saindo da característica que é mais comum nesse Campeonato Brasileiro. E já emendando, eu queria também que você destacasse o que você pensa nessa parada para a data FIFA? Fazer testes, opções? Você acha que, por exemplo, pode acabar mudando um pouco o esquema tático a depender dos próximos adversários? São 4 jogos, inclusive, na volta da parada da data FIFA, né? São 3 jogos fora de casa dos próximos 4. Queria que você analisasse também um pouco isso. Bom, assim, eu acho que a característica do jogo se desenhou, eles vieram com um bloco mais baixo para tentar explorar o contra-ataque. E a gente conseguiu pressionar eles bem assim até os 30 minutos do primeiro tempo. Depois é difícil quase você conseguir manter o ritmo de pressão o tempo inteiro, mas a gente teve tranquilidade com bola, lucidez, circulamos bem a bola, tentando entrar pelo lado do campo, por dentro também, tivemos algumas boas possibilidades. Infelizmente, pecamos na finalização e também mérito da defesa e principalmente do goleiro deles. Então foi um jogo assim que mudou um pouco a dinâmica, a gente tem esse jogo de transição muito forte, mas não acho que foi um jogo ruim em termos de posse de bola nosso, não. No segundo tempo, sim, mais para o final. Aí a gente pecou talvez até por muitas mudanças, que é meio que natural, muda muito a equipe e até questão de entrosamento. A gente perdeu, a gente foi para o jogo hoje, né, com muitos desfalques também, né? O Lourenço de última hora aí passou mal, teve uma virose, perdemos Matheus Bahia e até já completando a segunda pergunta sua, a gente vai aproveitar essas 2 semanas aí tem muitos atletas que chegaram recente para conhecer o grupo um pouco mais, eles se conhecerem um pouco mais e também o retorno de atletas importantes aí, como Matheus Bahia, o próprio Fernandinho, que está retornando agora também. Então, em relação à questão de sistema de jogo, a gente está sempre trabalhando alternativas. Eu acho que nos jogos fora a gente tem sido muito consistente, né? Talvez dentro de casa a gente buscar algumas situações assim um pouco diferentes quando pegar o adversário mais fechado. Quando é aqui, Raiz Ribeiro, Rede Multi TV União. Eu queria falar sobre o Nicolas, né? O Nicolas teve uma semana aí um pouco conturbada com o torcedor. E também, nesse jogo de hoje, para mim, pelo menos na minha visão, ele fez um primeiro tempo dentro da perfeição, né? Roubada de bola, apoiou muito bem, defendeu muito bem. E quis o destino que ele fosse substituído por uma contusão, acredito eu. E o gol foi em cima do lado esquerdo, onde ele estaria lá, né? E o destino hoje foi cruel com o Ceará, porque você teve que improvisar o Dieguinho naquela situação. Mas eu queria saber como é que foi o teu trabalho
junto com o Nicolas, para ajudar nessa recuperação dele e trabalhar a cabeça do jogador. Queria saber como é que foi esse teu trabalho. Bom, na verdade, ele já tinha feito um jogo consistente aqui contra o Red Bull Bragantino, né? Que ele fez aquela partida. Contra o Bahia, foi mais questão estratégica mesmo, para tirar o pé esquerdo ali do Ademir, que ele vem muito por dentro. Eu fiz a opção do Rafael Ramos fazer essa função, que faz bem. E depois o Rafael machucou, o Nicolas entrou e até então estava indo bem no jogo, né? Infelizmente ele participou de um lance que culminou com a eliminação do clube, né, da Copa do Nordeste. E o futebol, de um modo geral, tenta buscar um culpado, né? Ele participou de um lance assim que foi decisivo, mas você não pode execrar o atleta, né, e achar que ele não serve mais, não pode mais, porque se a gente for, cada lance que for decisivo, a gente tirar e eliminar o jogador, no final do ano a gente não tem mais atleta. Mas ele teve personalidade, um trabalho de todos do clube, da direção, o departamento, toda a comissão técnica também deu apoio para ele, os companheiros, e ele conseguiu fazer uma partida consistente hoje. Infelizmente no final ali sentiu o desgaste, espero que não seja lesão, mas vamos em frente. Condé, boa noite aqui na sua esquerda, tudo bem? Sou Horácio Neto do Jornal Povo, da Rádio Povo CBN, e até destacar, de fato, o Nicolas teve um baita desempenho, teve a semana, vamos colocar assim, com muita... O nome dele foi muito citado, mas de maneira geral eu vou destacar esse bom desempenho que ele teve. Mas Condé, o Ceará fez um baita primeiro tempo, começou bem o segundo tempo, só que depois caiu muito de desempenho, acho até com as alterações que aconteceram. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua visão em relação ao motivo dessa queda de desempenho, se é que você concorda, você pode acreditar que não seja, e do impacto dessa derrota na campanha do Ceará. O Ceará acabou de perder para um adversário que não tinha vencido ainda fora de casa e não tinha vencido com um empate e 8 derrotas. E o Ceará é um baita mandante, os números estão comprovando isso aí no time na competição. Qual o impacto dessa derrota na campanha do Ceará em relação ao adversário direto? Assim, o jogo, de um modo geral, como você pontuou, a gente fez um primeiro tempo bom, até uns 15, 20 minutos ali. Depois a gente, eu acho que foi um pouco de tudo, a gente caiu de rendimento, modificou muito a equipe já estava muito modificada em razão de algumas situações de lesão, algumas peças que normalmente entram, alguns atletas também não conseguiram performar tão bem no decorrer do segundo tempo, que também é normal. Agora, é claro que o resultado que incomoda, né? Falar que não, o resultado que incomoda, mas o brasileiro é assim, o esporte também estava sem ganhar e venceu o Grêmio fora. Nesse momento agora de competição, às vezes talvez vai ter jogo que, como a gente saiu para o Cruzeiro, ninguém esperava da gente vencer o Cruzeiro, nós fomos lá e vencemos o Cruzeiro. Agora é claro que aqui dentro de casa é o nosso ambiente, é onde que a gente tem que se impor, como foi no jogo hoje, a maior parte, para que a gente possa sair vencedores dos jogos aqui. Às vezes nem sempre você vai conseguir vencer, mas você tem que fazer um jogo impositivo. E a gente não pode mudar o rumo por causa de uma derrota dura como foi essa de hoje. A gente tem que saber que a gente está no caminho onde a gente vem fazendo um campeonato desde o início, um campeonato consistente, equilibrado, mas sabendo que a competição é difícil. Condé, boa noite, Gabriel, aqui do Globo Esporte. Por muito tempo se falou da situação das contratações do Ceará, que não estreava ninguém, não chegava ninguém, o clube foi ao mercado, fez 5 movimentações. Queria saber se você está satisfeito com os movimentos que foram feitos no mercado e saber também da situação do Zanocelo, né? Ele está apto, ele ainda está precisando de processo de adaptação com o restante do time, qual a situação do atleta no momento? Bom, as contratações chegaram, a gente vai colocando esses jogadores de forma gradativa, até para não ter uma mudança muito brusca, e também dentro daquilo que a gente está olhando de dia a dia de treinamento. O Zanocelo, assim como o Vina, também vinha um bom tempo sem jogar, talvez até um pouco menos, né? Não teve a oportunidade, porque é uma posição que a gente tem bons jogadores também. O Sobral, no último jogo contra o Flamengo aqui, entrou muito bem, hoje entrou, por isso que eu fiz a opção por ele ali também, mas daqui a pouco, tanto o Zanocelo quanto os demais que já chegaram, a maioria, né, já teve alguns minutos, provavelmente dentro daquilo que eles apresentarem no dia a dia em termos de aproveitamento nos treinamentos, vão ter oportunidades também.
Boa noite, Léo Condé. Me chamo Mica Santos, sou do Mosaico Esportivo, arretado por futebol e Nordeste Liga. Gostaria de saber como você está se sentindo com a pressão que o Ceará sofreu dentro de campo contra o Juventude. Não acho que a gente sentiu pressão. A gente sofreu uma derrota dura, mas foi um jogo onde o Ceará dominou no primeiro tempo, dominou ali os 15, 20 do segundo, e depois o jogo ficou equilibrado, um jogo muito truncado. O Juventude foi uma equipe que marcou muito forte, com a arbitragem um pouco conivente com algumas situações, e no final sofremos um golpe duro ali, que foi o gol, mas não foi o jogo que a gente foi pressionado. Boa noite, Léo. Danilo Queiroz, futebolês. Queria que você analisasse, por favor, a estreia do Vina e o que você pensa, o que você entende desse jogador. Que você passasse por uma outra questão. O amigo perguntou, o Gabriel, eu acho que eu não entendi muito bem sua resposta. Se você está satisfeito com as contratações, significa, já está terminando agora, né, a janela, dia 2 de setembro, né? Se você vê mais alguma possibilidade, é só segunda, terça-feira aí, fecha essa questão das contratações. Bom, em relação ao Vina, a gente sabe, todos têm consciência que assim, a qualidade técnica dele não tem discussão, todos sabem, mas é questão física, né? Vai levar um tempo para ele ficar num ritmo próximo daquilo que a nossa equipe joga, né? Nossa equipe tem um ritmo de jogo muito forte, né, muito forte. Eu acho que a principal marca do Ceará desde quando eu cheguei aqui é de ser uma equipe altamente competitiva de ritmo forte. Ele vai levar um certo tempo, né, nós temos que aproveitar esse talento dele, né, mas ele vai a cada semana a gente vai observar e de acordo com aquele aproveitamento dele, ele vai ganhando uma minutagem ainda maior. A gente espera que ao longo da competição ele possa estar no ritmo forte, até porque o Campeonato Brasileiro está muito, muito, muito pesado, né? A intensidade muito grande de todas as equipes, então a gente precisa de ter todos os atletas nesse ritmo, no melhor ritmo possível, mas a gente acredita que ele vai chegar. Em relação às contratações, o Ceará foi ao mercado dentro do planejamento do clube, com os pés no chão, dentro daquilo que cabe no orçamento do Ceará. Todos sabem que é um orçamento baixo, não tem como fazer loucura e endividar o clube. Então o clube buscou atletas que se destacaram na Série B, alguns atletas que já tiveram boas passagens por Série A também, nas posições que a gente entendia que precisava. Talvez uma ou outra o clube buscou, se movimentou, mas ou por questão orçamentária ou também por não ter aparecido o atleta dentro daquilo que a gente queria. Ok, professor, muito obrigado a todos.